Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então, André e Filipe disseram a Jesus. Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo falou com ele. Respondeu-lhe Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Amém? Jesus, aos poucos, ele começa a preparar os seus discípulos para um momento que não estava muito nos planos daqueles que seguiam Jesus. Veja que, quando eles percebem que Jesus é o Messias, eles colocam todas as suas expectativas nas bênçãos que eles tanto esperavam da vinda do Messias. Eles esperaram por milênios o Messias vir e fazer de Israel uma grande nação, um povo que se espalhasse por toda a face da terra, que fosse um povo tão abençoado, tão próspero, tão grande, tão majestoso, e eles esperavam esse grande dia chegar. Aí Jesus, ele vem e ele começa a operar grandes milagres, grandes sinais, começa a fazer grandes maravilhas, a fazer discursos grandiosos como eles nunca haviam ouvido por nenhum profeta. Então eles têm certeza absoluta. A certeza foi tão grande, tão forte, que muitos deles abandonavam tudo e saíam seguindo Jesus. Eles não faziam muitas vezes o cálculo de quanto haveriam de perder, porque eles estavam vislumbrando um ganho futuro, né? E aí eles estavam nessa expectativa toda. Aí Jesus começa a falar da realidade da vinda dele aqui nessa terra. E essa palavra cai como uma espécie de um balde de água fria no fervor, na esperança a respeito da vinda de Jesus a este mundo. E Jesus vai dizer para eles, né, que chegou a hora do Filho do Homem. O momento em que ele vai sofrer, que ele vai padecer, que ele vai ser crucificado e que ele vai morrer. Vai dizer também que ele vai ressuscitar. Mas eles ficaram tão admirados com aquela mensagem que essa parte do vai ressuscitar eles esqueceram. Só foram lembrar quando viram Jesus ressuscitado. É assim que muitas vezes a gente vive, né, irmãos? A gente lê a Bíblia, ouve as promessas, ouve as profecias, porém quando o vendaval chega, quando a tempestade se levanta, a gente esquece de tudo.
E assim foi, na verdade, o que aconteceu com aqueles homens. Veja que o libertador, o Messias, o Salvador, estava lá com eles. Mas eles não queriam ouvir uma mensagem como essas. Eles queriam ouvir mais de como seria esse reino, de como seria essas promessas, de como seria o futuro deles, de como seria a grandiosidade de tudo aquilo que eles estavam esperando. Certa vez, Pedro sempre foi um pouco mais ousado, mais atirado. E eles estavam falando sobre essa questão do reino de Deus. E chegou um jovem rico até Jesus e disse: Jesus, o que eu faço para entrar no reino? Para ganhar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele que ele tem que obedecer os pais, a mãe, obedecer os mandamentos, não roubar, uma série de coisas. E ele disse: eu faço isso desde pequeno. Aí Jesus: pois tem mais uma coisa que você tem que fazer. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e siga-me. E aí aquele jovem ficou muito triste, muito abatido, porque ele tinha muitas riquezas e não tinha coragem de se desfazer das suas riquezas para seguir Jesus. Coisas que os discípulos já tinham feito. Não sei se eles tinham tantas riquezas, mas eles tinham abandonado as suas vidas, abandonado o seu passado, abandonado muitos até as suas famílias e estavam seguindo a Jesus. E então Pedro, diante dessa situação que Jesus disse que quão difícil era para os ricos entrar no reino dos céus, por causa do amor ao dinheiro, por causa da ganância que eles têm para com as coisas materiais, aí Pedro disse: ei Jesus, e quanto a nós? Marcos 10. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amém? Olha, muitos muitos adeptos da teologia da prosperidade, que o pastor falou aqui da teologia da prosperidade bíblica, que nós cremos, né, irmãos? Mas existe a teologia da prosperidade distorcida. Ele pega esse versículo aqui, aí garante para você que se você segue a Jesus, você vai receber 100 vezes mais. Mas não é isso que o versículo está dizendo, né? A gente tem que entender o contexto todo que Jesus está dizendo. Então, nós cremos na prosperidade, cremos, né, no melhor de Deus para o seu povo, cremos que Deus abençoa, cremos que Deus prospera, cremos que Deus tira a pessoa lá da sarjeta, do lixo, e faz um cidadão, uma pessoa de bem, abençoada, próspera e cheia das bênçãos de Deus. Cremos, como eu falei na quarta-feira passada, na cura divina, cremos nas manifestações dos dons espirituais. Nós cremos na Bíblia, amém, irmãos? Se está na Bíblia, nós cremos, louvado seja o nome do Senhor. Mas veja que Pedro, ele faz uma pergunta, né? E Jesus responde, claro, irmãos, de uma maneira que se nós não entendermos, né? As pessoas interpretam a Bíblia errado ou Jesus mentiu. Porque ele garante aqui para Pedro que não há ninguém que tenha deixado todas essas coisas. Aí cita, né? Pai, mãe, filho, propriedade, bens, riquezas e tudo, e segue a ele e vai receber neste tempo 100 vezes mais. Ora, se você quiser pregar isso aqui de uma maneira desleal, você vai prometer coisas para as pessoas que não vai acontecer. Mas por que não vai acontecer? Porque não aconteceu com eles. Jesus prometeu para eles essas coisas, mas não aconteceu com nenhum deles. Pelo menos da maneira que as pessoas prometem hoje, que é a maneira errada. Você pode pregar bênção na vida das pessoas? Pode, mas você não pode distorcer a palavra,
Então Pedro, ele ficou satisfeito com essa resposta. Olha, Pedro, você vai receber 100 vezes mais. Você deixou seu barco, você vai ser dono de uma frota de 100 barcos. Você deixou lá as suas redes, pois você já pescou, Pedro, 100 e tantos peixes numa pescaria só, pois você vai prosperar muito mais. Você vai conseguir pegar 1000 peixes, milhões de peixes. Você vai ser o maior empresário do ramo pesqueiro da Galileia. Aconteceu isso com Pedro? Não. Não aconteceu com Pedro, nem com João, nem com Paulo, nem com ninguém. Então é claro que Jesus está falando de outra coisa. Amém? Jesus está falando de promessas que estão além dessas que a gente tanto deseja, que são importantes para nós. Em que em nenhum momento Deus ele manda a gente deixar de lutar, de trabalhar, de crescer, de prosperar, de estudar, de ser uma bênção, de ser alguém importante, útil nesse mundo. Em nenhum momento na palavra de Deus manda a gente ser um inútil, um incapaz, um preguiçoso, um inerte, uma pessoa desprovida de qualquer recurso ou de qualquer coisa. Não. A palavra de Deus nos manda se esforçar, crescer, buscar, batalhar, se acordar cedo. Paulo diz, olha, se você pensa, se você não quer trabalhar, pois também não coma. Ou seja, claro que todo mundo tem que comer, então, consequentemente, todo mundo tem que trabalhar. Diga graças a Deus. Mas a palavra que Jesus vai prometer para os seus discípulos e vai se cumprir, porque, veja bem, as promessas de Deus, todas elas se cumprem. Amém? Ora, se os profetas antigos, os homens, que a palavra de Deus diz, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e eles falavam, os profetas antigos falavam as coisas, e as coisas se cumpriam, quanto mais Jesus. Então Jesus prometeu para eles 100 vezes mais. Vai se cumprir? Claro que vai. Não da maneira que eles interpretavam, ou da maneira que muitos interpretam hoje, que é errada. Aí ele diz, vocês vão receber 100 vezes mais, né? E perseguições, não é só as bênçãos não, e perseguições no século futuro, a vida eterna. Diga graças a Deus. E aí, é nesse capítulo 14, nós lemos aqui uma parte do 12, mas lá no 14, Jesus vai dizer quais são as promessas que eles vão receber 100 vezes mais. É lá, daqui em diante, depois que ele diz para eles, olha, a realidade é essa, eu vou deixar vocês, eu vou voltar para o Pai, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vocês vão ter que, digamos assim, se virar, mas vocês vão receber 100 vezes mais. Amém? Claro que não foi em dinheiro, em moedas, né, irmãos? Nós sabemos disso, né? Nenhum daqueles homens de Deus viveram como as pessoas vivem hoje, né? Prometendo coisas que não podem cumprir, que a própria palavra não tratou disso. Enquanto eles enricam, o povo empobrece. Mas a palavra garante para os seguidores de Jesus que eles têm a garantia de Jesus que eles vão receber promessas que irão se cumprir com certeza. Porque se os antigos profetas, as profecias se cumpriram, por que a promessa de Jesus não haveria de se cumprir? Amém? Graças a Deus. Então vamos ver lá em João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui vem uma promessa importante. Para aquelas pessoas que esperavam morar em casas luxuosas no reinado do Messias, para aquelas pessoas que esperavam se vestir de roupas
de linho fino, coberta de ouro e de joia, e ser admirado por todas as nações. Jesus está dizendo, eu vou preparar para vocês uma coisa muito melhor. Porque se eu der para vocês as coisas apenas desse reino, desse mundo que vocês estão esperando, se eu der para você, Pedro, isso aí que você acha que tem direito de receber, porque você deixou lá a sua casa, porque você deixou lá o seu barco, porque você deixou lá as suas redes, porque você agora me segue, e você espera já receber, eu vou dizer para você que eu vou dar coisas infinitamente maior para você. Eu vou dar para você uma mansão celestial, uma casa celestial. Eu estou indo agora, eu vou voltar para o Pai, mas vou preparar um lugar para vocês, porque o lugar de vocês não é no meio dessa sujeira aqui, não é no meio dessa situação aqui. Aqui vocês podem estarem cobertos de ouro, mas vocês vão adoecer, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês terão perseguições, as pessoas não vão entender a mensagem de vocês, vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos, vocês vão ser, na verdade, caçados. Então eu tenho algo melhor para vocês, aleluia. Quando ele diz 100 vezes mais, irmão, ele está dizendo infinitamente mais. Louvado seja Deus. É o que Paulo diz, irmão. Olha, está além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por mais que a gente comece às vezes a questionar Jesus, o que eu vou ganhar com isso? E às vezes a gente ganha, e às vezes a gente recebe mais do que merecemos, recebe mais do que pedimos. Amém, irmãos? A maioria de nós aqui nos consideramos pobres, né? Mas você não sabe o que é pobreza. Na verdade, você tem mais do que necessita. Aliás, o que você tem supera a sua necessidade. Você tem sobrando. Sabia disso? Verdade. Ou seja, Deus te deu além da sua necessidade. Ele prometeu suprir a sua necessidade. Foi isso que está escrito na palavra. Mas Ele já deu mais do que a sua necessidade. Estraga. Às vezes estraga lá na sua casa. Não é? Estraga. Tem gente com fome, mas você compra e estraga. Vence, passa do tempo, aí você joga fora, porque dá bicho, porque passa da validade. Não é assim, irmãos? Deus, Ele tem nos dado além do que a gente imagina ou precisa e tudo mais. Claro que ninguém vai saciar o ganancioso. A palavra diz que o ganancioso, ninguém consegue saciar ele quer sempre mais. Não estou falando disso, estou falando da pessoa sensata, da pessoa temente a Deus, que sabe que Deus já deu para ele mais do que ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. E Ele está prometendo agora uma casa celestial. Para quem nunca teve uma casa aqui, lá você vai ter uma casa. Quem crê, diga amém. É melhor ter 10 casas aqui ou uma casa lá? Uma casa lá é melhor do que 10, do que 50, do que 1.000 aqui, irmãos. Porque essas 1.000 aqui, se der um terremoto, todas elas viram pó. Mas a de lá ninguém mexe, louvado seja Deus, aleluia. Então a grande promessa de Jesus, de que ia superar aqui a expectativa deles, no lucro que eles esperavam ter com relação a seguir a Jesus, era de, lá vocês vão ter muito, muito, muito mais do que vocês imaginam. Diga graças a Deus. Então, Pedro entendeu isso. Pouco tempo depois, lá na porta do templo, né? Atos capítulo 3, estava lá um mendigo, aliás, um aleijado, pedindo esmola. Aí Pedro viu aquele homem naquela situação. Pedro reconheceu a riqueza que ele tinha recebido do mestre, amém? Ele poderia dar uma pensão para aquele homem, ele poderia dar um salário, ele poderia dizer, olha, vou fazer aqui uma coleta com a igreja, e todos os meses você vai ter uma cesta básica, você não vai mais precisar mendigar aqui. Mas não foi isso que ele fez. Ele disse, eu não tenho ouro e nem prata,
mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Louvado seja Deus. E aquele homem se levantou e Pedro viu que diante de Deus, a riqueza que nós achamos que é riqueza não vale nada, mas aquilo que Deus nos dá, isso sim é verdadeiramente valioso. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Qual é o problema da igreja hoje? É o problema que aconteceu lá na igreja. O Papa chegou para ele e disse: olha aí, fulano, disse lá o nome dele, não sei quem era, olhando lá a catedral, cheia de ouro, né? Toda folheada a ouro, os monumentos e tudo mais. Olha aí, já não podemos dizer não tem ouro e nem prata. Quem foi, Roberto? Aí ele disse assim: mas também não podemos dizer levanta-te e anda. A igreja perdeu a riqueza, irmãos. A maior riqueza. Eu disse aqui na campanha da proteção, que a igreja estava cheia, glória a Deus, e é bom a igreja estar cheia. O certo é a gente vir para a igreja. O certo é a igreja estar cheia. Mas eu disse assim para a igreja: olha, irmãos, engraçado, na campanha da proteção você vem, mas na quarta-feira você não vem, na sexta-feira você não vem. Não é verdade? Sabe por quê? Porque nós, às vezes, não compreendemos o verdadeiro valor das coisas. A verdadeira riqueza das coisas. Nós invertemos as coisas. Procuramos as coisas que, às vezes, não têm tanto valor. E aí, se tem uma campanha específica sobre uma área específica, a pessoa vem. Mas sobre a alma dela, sobre a casa celestial dela, sobre a vida espiritual dela, sobre as coisas de Deus, às vezes ela não tem a mesma vontade, o mesmo valor. Ela não faz o mesmo esforço. E é isso que, na verdade, Jesus está dizendo aqui. Jesus vai prometer outra coisa aqui para os seus discípulos. João 14,16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aleluia. O que eles estavam agora temendo? Tristes. Com o quê? Porque Jesus disse que Jesus ia partir, que Jesus ia morrer. E eles disseram: e Jesus, e aí, o que vai acontecer com a gente? Aí Jesus: não se preocupe, eu vou para o Pai preparar um lugar para vocês. Não se preocupem. Segunda promessa: vocês não vão ficar só, vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar desamparados. Eu consolo vocês, eu estou com vocês, vocês se sentem seguros comigo? Sentimos, pois eu vou mandar o outro Consolador. Aleluia. E a palavra aqui, outro, da mesma essência, da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo poder, com a mesma capacidade, louvado seja Deus, que é o Espírito Santo. E Ele virá e estará com vocês todos os dias, aleluia. Não deixará vocês, louvado seja Deus, aleluia. Aí o que a pessoa faz, irmãos? Não é importante o Espírito Santo. Não é importante pensar nas riquezas celestiais. Não é importante se dedicar com tanta força, com tanta vontade às coisas espirituais, quanto para as coisas materiais. Veja que Jesus está prometendo coisas que nós jamais poderíamos ter ou conquistar. E Ele dá, e Ele promete, Ele diz: eu vou preparar lugar, eu vou enviar para vocês o outro Consolador. Mas aí o que a igreja busca? Não as mansões celestiais, não o Consolador presente. Faz tudo errado, faz tudo o contrário. Busca apenas as coisas da terra, pensa apenas nas coisas da terra, pensa apenas no aqui e agora, pensa apenas nas coisas que os terremotos destroem, que as enchentes levam. Pensam
apenas em si, pensam apenas em coisas passageiras. Não é assim? A igreja, irmãos, alguém escreveu um livro, né? Mais ou menos assim o título do livro. O Deus Esquecido. Sabe de quem é que esse livro fala? Do Consolador. Do Espírito Santo. Que ninguém mais tem vontade nem desejo de buscar. Que é tão essencial. Que é o que dá a unção, a capacidade, o poder de alguém dizer, levanta-te e anda. De dizer, eu não tenho dinheiro. Falta prata, falta o ouro, faltam as coisas. Mas o que eu tenho, que é a unção, que é a presença, que é o Consolador, que foi prometido, que foi enviado, e a certeza que Ele está comigo, eu digo, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantar e andar, diga graças a Deus. A igreja não tem mais esse desejo no coração. As igrejas, irmãos, elas têm substituído o Deus verdadeiro. Têm substituído o céu verdadeiro. Eles querem fazer na terra um céu. Eles querem fazer aqui a sua morada eterna. É por isso que o homem tem desejo de criar a cura para a morte. Né? Isso é coisa antiga, não é coisa recente da tecnologia moderna, não. No Antigo Egito, as pessoas já mumificavam as pessoas ricas, importantes, os faraós, porque elas tinham a esperança de que um dia o espírito voltaria para aquele corpo e ele ressuscitaria e viveria eternamente. As pessoas hoje estão tentando desenvolver tecnologias, medicamentos e fórmulas diversas para prolongar ao máximo o tempo de vida da pessoa. E até que conseguem. Há pouco tempo atrás, a média de vida de um brasileiro era 40, 50 anos. Hoje nós já estamos em 70 e alguma coisa. Vai aumentando com o tempo. Mas não é eterno. Viemos do pó e ao pó voltaremos. Esta grande realidade, muitas vezes, é que faz com que as pessoas vivam, irmãos, confusas nesse mundo. Porque se você não tem uma perspectiva de algo eterno, se você não tem perspectiva, né, de algo sobrenatural, se você não busca algo que está além de você mesmo, o que é que você encontra dentro de você quando você olha? Você olha para você, você vê fraqueza, você vê insegurança, você vê incerteza, você não sabe se vai conseguir, por mais que você se esforce, às vezes as coisas não dão certo, não é assim? Claro, você não é Deus, você é criação, você é criatura, você não tem esse poder todo, mas Deus, Ele é todo poderoso, amém? Ele pode mandar o mal embora? Pode. Ele pode curar a doença incurável? Pode. Ele pode dar o Espírito Santo para você, e você viver feliz e não triste como você vive? Pode. Amém, irmãos? Por que as pessoas hoje vivem tão tristes? Tão abatidas. E eu estou falando das pessoas do mundo não, que deles se esperam o mal a pior. Eu estou falando das pessoas de Deus. Por que as pessoas olham para a palavra e não conseguem se alegrar com a palavra? Com as promessas da palavra? Por que elas muitas vezes estão sendo como Pedro? Ei Jesus, espera aí. E nós que deixamos tudo, o que é que a gente vai ganhar? Esperando só aqui, esperando só no agora. Aí Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, tire a sua mente daqui, olha, avance o teu pensamento, eu vou preparar um lugar para você, num lugar que você nem imagina, é lá junto do Pai, é no céu, louvado seja Deus. Mas Senhor, eu estou preocupado, como é que eu vou viver essa vida aqui, se o Senhor não vai estar conosco, se o Senhor vai embora, o Senhor está dizendo que vai voltar para o Pai, e o que será de mim, o que será do meu futuro, como é que vai ser, o Senhor disse que vai ter perseguição,
perseguição, que vão nos maltratar, que vão nos levar diante dos reis, nós seremos julgados. E ele vai dizer, não se importe com isso, Pedro, eu vou enviar o Consolador, ele estará com você, ele dará força a você, você vai enfrentar o fogo, você vai enfrentar a espada, você vai enfrentar a perseguição, você vai enfrentar tudo e você vai vencer como um verdadeiro herói. Amém? Porque é o Espírito Santo que dá essa força ao homem para viver, irmãos. É Deus que dá isso ao homem. Nós estamos buscando nas coisas erradas. Você quer viver seguro, firme? Você quer viver na fé? Quer viver na esperança, na certeza? Você quer ter uma vida sem dúvida? Jogar fora toda a desesperança, toda a angústia. Quer viver? Busque o Consolador. Busque o Espírito Santo. Se encha de Deus. Busque a presença de Deus. Leia a palavra. Não olha só para as promessas que estão relacionadas à nossa vida diária aqui, não. Olha para as promessas que são mais excelsas, que são mais esplêndidas, que estão acima daquilo que nós imaginamos e pensamos. Louvado seja Deus. Como é bom, irmãos, a gente vê na palavra homens ungidos por Deus, capazes de fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas, mas isso aí não era o principal deles. O principal deles era saber que os seus nomes estavam escritos no livro da vida, aleluia! Isso era que era importante. Claro que nós queremos orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas. Claro que nós queremos ver Deus operando milagres, prodígios e maravilhas. Sim, amém. Nós queremos, sim. Faz parte. Mas o mais importante é saber se você tem um lugar preparado para você lá no céu. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Por quê? Porque até mesmo aqueles que fizeram muitos sinais, prodígios e maravilhas, naquele dia poderá ser reprovado. É isso aí. A palavra de Deus diz que naqueles dias muitos, Senhor, não fizemos isso, não expulsamos demônios, não curamos enfermos, não fizemos grandes obras. E ele vai dizer, eu não conheço vocês. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque eu digo para você, é mais fácil fazer milagre do que ter o nome escrito no livro da vida e morar no céu. Muitos desse mundo já fizeram milagres. E muitos fazem ainda, mas são reprovados diante de Deus. Então alegre-se por você ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso é promessa. Amém? E enquanto você viver aqui na terra, você tem Deus dentro de você. O Espírito Santo da promessa, ele disse, eu vou enviar o Consolador. E ele não vai deixar vocês nem um dia. Agora é engraçado, né, irmãos? Para a gente terminar. O Consolador veio. Quando? Quando o Consolador veio? Vamos pensar um pouco, né? Quando foi que o Consolador veio? A promessa estava feita. Haveria possibilidade de não se cumprir? Claro que não. A promessa foi de Jesus. Toda ela vai se cumprir. Eles vão ser recompensados por todo o sacrifício que eles fizeram em seguir Jesus? Vão sim, com certeza. Mas o Consolador, irmãos, quando ele veio, quando ele encheu as pessoas, foi quando as pessoas começaram a buscar. Amém? O Consolador vem. É promessa, mas só vai vir se buscar, irmãos. Se não buscar, não vai vir. Por isso que a igreja hoje tem muitas necessidades espirituais. Tem sobras de outros tipos de bênção. Amém? Às vezes a gente diz, olha, Deus me abençoou demais. Mas falta a bênção espiritual. Primeiro ser salvo, ter o nome e morar no céu. Mas aqui na terra, enquanto você passa por essas lidas, enquanto você passa por essas situações difíceis, enquanto você tem que enfrentar as feras,
Enquanto você tem que sofrer e padecer algum tipo de perseguição, e de dificuldade, e de provação, e de tudo mais, você precisa de alguém mais forte do que você. Eles se sentiam seguros porque estavam com Jesus. Só que Jesus estava dizendo que ia. Eles estavam precisando de alguém. De quem agora? De alguém igual a Jesus. Quem era? O Consolador, o Espírito Santo. É disso que a igreja precisa. Igreja do Senhor. A igreja verdadeira. Eu tenho falado, com 2 quarta-feira que eu falo, né? Coisas importantes que Jesus deixou claro para os seus seguidores. Alguém lembra? O primeiro foi se arrepender. Não existe igreja sem haver arrependimento. Não existe salvo sem haver arrependimento. Não existe. A igreja precisa se arrepender. Se arrepender. Eu sou pecador. Eu preciso da misericórdia de Deus. Falei também, quarta-feira passada, de que Jesus, ele veio libertar o homem das suas mazelas, dos seus males, dos demônios, das doenças. Glória a Deus, isso também é evangelho. Mas isso aqui também é evangelho. Essas duas promessas de Deus para a nossa vida. Uma morada no céu e alguém que more dentro de nós aqui na terra, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa morar dentro do crente. Um crente sem o Espírito Santo, irmãos, é um demônio. É a mesma coisa do Satanás. Porque a palavra, ele é só um crente. Jesus disse, crer? Qualquer um crê. Os demônios creem e estremecem. Satanás, o diabo, ele crê. Crer não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. Precisa ter o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus na sua vida. Precisa nascer de novo, precisa ser preenchido, precisa que os demônios sejam arrancados e seja enxertado em você novamente a presença do Altíssimo, louvado seja Deus. Aí você deixa de a sua natureza sempre prevalecer, o pecado sempre prevalecer, o demônio não vai prevalecer, os problemas da vida não vão te vencer, porque o mais forte, o mais valente entrou em você e agora governa a sua vida. Diga graças a Deus. A igreja só se tornou igreja de verdade, igreja fervorosa, igreja corajosa, igreja que enfrentava os demônios, os leões e os imperadores, quando o Espírito Santo desceu sobre ela, quando o Consolador veio sobre ela. Eles já tinham a promessa de que os seus nomes estavam escritos no livro da vida? Tinham, mas eles precisavam vencer o dia a dia, irmãos, as batalhas da vida. E a igreja precisa também disso. Mas a igreja às vezes está como aquele moribundo, numa cama, numa UTI. Ele não responde. Ele está inerte. Ele não tem força. Ele está sendo mantido ali como um zumbi. Morreu e ainda não chegou o tempo de enterrar. Assim tem sido muitos crentes hoje, sem vida. Um crente sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, sem o Consolador, ele é um crente sem vida. É um crente que é que nem Pedro. Senhor, eu vou ganhar quanto? Pedro, não pense nessas coisas, Pedro. Olhe lá para cima. Olhe para aquele que eu vou mandar para vocês. Não fique triste porque eu vou partir. Fique alegre com aquele que vai vir. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.